Sim, também deixa a gente puxar. É? Não tem mais evangelho. Queridos amigos, Sim, já está certo. Faz um Cristina. atentos ao nosso horário, rogamos as proteções Dá licença um pouquinho. De quem que é o. Estava com a GM de prata aqui, ó. Já estava aí quando eu cheguei. Hã? Já estava aí quando eu É cheguei. meu, ela tá lá, é Hã? da Adriana. Acho que é a da. Eu. Você viu, acho que da Sei Adriana. lá, é que eu não dirijo, é. Ele é meu, mas eu não dirijo, a Adriana está. Queridos amigos, retomemos a nossa prece, a abertura dos nossos trabalhos, rogando ao Mestre Jesus que nos abençoe para esse momento de festa, de alegria, do nosso reencontro, nessas memoráveis quinta-feiras. Nós nos lembramos que o Sirineu, quando Jesus caminhava por aquela via estreita que levava ao Monte Gólgota, tomou a sua cruz nos braços para aliviar a carga e o peso que caía sobre os ombros de Jesus. O Mestre levantou o seu olhar para ele e conta-se que naquela época, naquele dia, foram graças que chegaram à sua família, às suas necessidades, especialmente sobre a sua plantação do suave perfume de nardo. De sorte que nesse momento o Mestre olha para cada um de nós, conhece os nossos problemas, nossas dificuldades, as nossas ansiedades, e por essa razão Ele nos abraça a todos e aproveita para, junto com os mentores da casa, estarem atentos aos nossos pedidos mais íntimos. Por isso abrimos o nosso trabalho com o seu nome, seu santo nome, na oração que ele nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim como na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor, perdoe as nossas ofensas e nos ajude a realizarmos as tarefas de hoje, para que possamos alcançar todos os corações aflitos. Jesus nos abençoe agora e para sempre. Nosso Evangelho de hoje, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. Nós vamos dividir aqui na medida do possível, e os que não estiverem podem acompanhar o texto só. Depois nós faremos breves comentários, nada que seja questões que nós outros todos já saibamos, né? Todos nós sabemos, de cor e salteado, porque faz mais de 2000 anos que o Divino Jardineiro trouxe para nós essa graça de iluminar as nossas vidas. Então, fazer o bem sem ostentação. Tomai cuidado de não fazer as vossas boas obras diante dos homens para serem vistas por eles. De outro modo, não recebereis a recompensa do vosso Pai que está no céu. Então, quando derdes esmola, não façais soar a trombeta diante de vós, como fazei os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem honrados pelos homens. Eu vos digo em verdade que receberam a sua recompensa. Quem é que vai? Passa. Mas quando derdes esmola, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita, a fim de que a esmola esteja em segredo, e vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, dela vos entregará a recompensa. São Mateus. Jesus, tendo descido da montanha, uma grande multidão de povo o seguiu, e ao mesmo tempo um leproso
dizendo-lhe: Senhor, se quiserdes, podereis me curar. Jesus, estendendo a mão, tocou-o e lhe disse: Eu o quero, estás curado. E no mesmo instante a lepra foi curada. Então Jesus lhe disse: Guardai-vos de falar disto a alguém, mas ide-vos mostrar aos sacerdotes e oferecei o dom prescrito por Moisés, a fim de que isso lhe sirva de testemunho. Fazer o bem sem ostentação é um grande mérito. Ocultar a mão que dá ainda mais meritório. É um sinal incontestável de uma grande superioridade moral, porque para ver as coisas do mal de mais alto que o mundo é preciso fazer abstração da vida presente e identificar-se com a vida futura. É preciso uma palavra, colocar-se acima da humildade para enunciar a satisfação que proporciona o testemunho dos homens e esperar a aprovação de Deus, aqueles que estimam a aprovação dos homens mais do que a de Deus. Prova que tem mais fé nos homens do que em Deus, e que a vida presente é mais para ele do que a vida futura, ou mesmo que não crê na vida futura. Se diz ao contrário, age como se não cresce, não o que diz. Quantos há que não prestam um serviço, senão com a esperança de que o beneficiado irá gritar o benefício sobre os telhados, que na caridade darão uma grande sombra, e na sombra não dariam uma moeda. Por isso, Jesus diz: aqueles que fazem o bem com ostentação já receberam a sua recompensa. Com efeito, aquele que procura a sua glorificação na terra pelo bem que fez, já pagou a si mesmo. Deus não lhe deve mais nada, não lhe resta a receber senão a punição do seu orgulho. A mão esquerda não saiba que dá a mão direita. É uma figura que caracteriza admiravelmente a beneficência modesta, mas se há modéstia real, há também a modéstia simulada. O simulacro da modéstia real. Há pessoas que escondem a mão que dá, tendo o cuidado de mostrar-lhe um pedaço. Atento se alguém não ouviu esconder. Indigna paródia das máximas do Cristo. Se os defeitores orgulhosos são depreciados entre os homens, que será deles, pois, perto de Deus? Esses também receberam sua recompensa na terra. Foram vistos e eles estão satisfeitos de terem sido vistos. É tudo que terão. Terminou? Aline, não esquece que você está nomeada como a nossa leitora também. Tá? Hoje vai ficar sem. Vocês sabem, é tão agradável quando vocês participam dessa leitura. Muitas pessoas imaginam que, eu não leio bem, eu não faço as vírgulas, as pontuações. Que não se engane a nossa rasa filosofia. A grande verdade é que quando a gente externa a palavra que estamos lendo no Evangelho, nós estamos tendo uma participação proativa e deixando que o nosso coração se abra como uma janela em direção aos esplendores celestes. Então, nunca se importe. Quer ler? Quero sim. Claro que, de repente, se não tiver com óculos, essas coisas, a gente compreende. Mas a Aline já é velha nossa aqui. Ela veio já na barriguinha da mamãe. Então... Mas eu estou dizendo isso a título de nós descontrairmos.
porque nós vamos falar sobre fazer o bem sem ostentação, e eu quero dizer que eu vou convidar o Ailton para fazer as suas considerações, mas nenhum de nós, qualquer um que seja aqui, não está sem a possibilidade de fazer a sua consideração, porque quando Jesus disse que não nos deixaria órfãos, mas que mandaria um Consolador, era para explicar aquelas coisas que nós precisamos entender, que está difícil de compreender. Tem palavras, às vezes, meio estranhas, né? Quem começa no livro dos Espíritos, prolegômenos, fala, nossa Senhora, que coisa é essa, não é? E outras coisas que Jesus usava na época, na linguagem que ele era portador, e o pessoal tinha outro sentido, odiar o pai e a mãe. Imagina se Jesus falava isso, o contexto não é isso, odiar era uma palavra que tinha duplo sentido e para várias questões. Então, por isso Jesus falou, eu vos mandarei um outro Consolador. E é aí que nós temos, no dia 18 de abril de 1857, a chegada do Livro dos Espíritos. Então, nós vamos dar a nossa interpretação e os Espíritos venerandos vão nos ajudar a colocar aqui um pingo, ali uma letra, uma vírgula, para que todos nós possamos entender, e nós entendemos bem. Tanto isso é verdade que quando nós saímos daqui, eu tenho certeza absoluta, convicção, que a gente sai alegre, mais leve, porque é uma festa estar com Jesus, né? Vocês já imaginaram, nas bodas de Canaã, Jesus estava tão contente que ele bailou, e mais, ninguém pode se escusar de dizer que estava faltando o vinho em determinada hora. O vinho faltou. E aí Maria Santíssima falou, Jesus, e daí agora? Como que nós vamos fazer? Porque naquela época, não sei se vocês sabem, as festas as de bodas eram 5, 7 dias, como hoje os ciganos fazem também. Casamento é 5 dias, então acabou o vinho. Aí Jesus mandou trazer a água e transformou aquela água no vinho da mais fina iguaria. E Jesus estava sempre alegre. Tanto estava alegre que nós dizemos que ele era um pé de valsa, ele dançava, bailava. E aqui na casa dele, com ele, nele e por ele, nós não podemos estar tristes. Quando saímos daqui, vamos estar com o peito arrebentando de alegria de estarmos com ele. Porque quem teve um encontro com Jesus jamais será o mesmo. Professor Ailton, por favor. Esse italiano aqui começa a falar, vai embora. Ah, meu Deus. O texto daqui de hoje do Evangelho fala para nós sobre fazer o bem, que é algo que está na possibilidade de todos nós podermos fazer o bem. Não precisa ser aquele bem, o bem, fazer uma coisa tão simples como simplesmente ouvir alguma pessoa que quer falar algo, que tem algo que está atormentando e que precisaria se expressar. Fazer o bem é também fazer uma prece para aquele que precisa. Todos nós precisamos de prece. Né? Alguém aqui não precisa de uma prece que auxilie, que fortaleça? Todos nós. Porque todo dia nós enfrentamos as dificuldades da batalha do dia a dia. E a nossa caminhada por aqui, nesse mundo, não é fácil para ninguém. Então nós sempre vamos estar prontos, precisamos, aliás, estar pronto a auxiliar naquilo que nós podemos àqueles que precisam. Assim como nós também, eventualmente, precisamos também de ajuda. Agora, o que nós precisamos? O texto fala para nós fazer o bem sem ostentação. Fazer o bem todos podemos, mas que bem que nós podemos fazer? Como que nós fazemos esse bem? Fazemos esse bem e saímos por aí falando para todo mundo, olha, está vendo aquele lá, eu ajudei, está vendo aquele outro, eu fui lá, deu uma cesta básica, deu uma roupa, né? Ou simplesmente fazemos o bem porque sentimos necessidade, e essa necessidade, e quando a fazemos, nos faz bem, saber que podemos ajudar. Se nós fazemos o bem procurando, né, aparecer para os outros, que bem na realidade nós estamos fazendo? Podemos ter ajudado os outros, claro, né? Podemos ter ajudado, mas para nós. O Evangelho tem uma frase que foi lida aqui e fala o seguinte:
Aquele que estima a aprovação dos homens mais do que a de Deus, prova que tem mais fé nos homens do que em Deus. E que a vida presente é mais para ele do que a vida futura. Ou mesmo que não crê na vida futura. Se diz o contrário, age como se não cresce no que diz. Quando alguém faz o bem, quantos a todos nós fazemos eventualmente, e disso faz um meio de propaganda de si próprio, está dando mais importância àquilo que os outros vão pensar dele do que propriamente do ato que ele fez em si. Deus quer, e ele realmente é para nosso crescimento, sabermos viver em paz, sabermos viver em harmonia, levando o bem, recebendo o bem, levando a paz, recebendo a paz, vivendo em paz. É um grande objetivo nosso, não é? Podemos não ter grandes coisas nessa vida, claro, mas se nós tivermos a paz de viver com aquilo que nós temos, já é uma coisa extraordinária para nós. E se mesmo aquele pouco que a gente tem, a gente consegue ser tocado no coração e repartir com aqueles que precisam, como nós nos sentimos melhor ainda. E não há necessidade alguma de ficar, como se diz no popular, se pavoneando por aí, né? A gente sabe que o pavão, ele abre toda aquela cauda maravilhosa dele, todo mundo olha, vê, se admira. Para que ficar se pavoneando, como se diz? É fundamental a caridade, fundamental a beneficência, né? Mas precisamos saber como fazer, com que critério nós estamos fazendo. Porque se a gente faz só para aparecer para os outros, como diz o próprio Evangelho, nós já temos aqui a nossa recompensa, não esperemos nada depois lá. Porque quando a gente sair daqui e for lá para o plano espiritual, como dizem, né? Muitos dizem, para os braços do Senhor, claro, a gente sabe que no sentido figurado, vão perguntar. Não vão perguntar, aliás, para nós, o que você era lá? Você era um príncipe? Você era um rei? Você era um presidente da república, um deputado, um senador, um grande empresário? Não. Somente vão perguntar o que você fez com aquilo que você tinha. Não vão nem querer saber se era muito, se era pouco, quanto que era. Com aquilo que você tinha, aquilo que você cultivou na sua vida, aquilo que você conseguiu na tua vida por teu esforço. Veja bem, por teu esforço, porque podemos conseguir muitas coisas na vida de maneira não muito agradáveis, muito boas. Então, isso daí já é um peso até para nós. Então, pergunta, o que você fez com aquilo que você tinha, que você conseguiu com o teu trabalho, com o teu esforço, com a tua honestidade? O que você fez? Ele não está perguntando se era muito, se era pouco, só o que fez. Se conseguiu se realizar, se auxiliou aos outros a que se realizassem, e claro, sem nenhuma vontade de ficar aparecendo, como muitos fazem, a gente sabe muito bem disso. É algo íntimo de cada um de nós, é aquilo que está dentro do nosso coração. E mais do que está dando, quando a gente fala que está no nosso coração, é algo assim figurado, né? Porque todo o coração, como se diz, da nossa consciência, é o centro do nosso sentimento. O que é bom, o que é ruim, tudo parece falar ao coração. Mas na realidade é a nossa mente que interpreta tudo o que acontece conosco. Então, quando sairmos daqui, como sairá a nossa mente? Sairá tranquila por tudo aquilo que fizemos, que auxiliamos e que recebemos também de bom coração, porque receber um auxílio também é uma caridade que se faz para aquele que quer nos ajudar. Só que às vezes a gente impede, por quê? Porque somos um tanto orgulhosos, né? Nós somos também, quando não repartimos, embora possamos, egoístas. E isso vai tudo contra esse chamado que a caridade nos faz. Então, meus caros, queridos amigos, fazer o bem sem ostentação é o que nós podemos fazer de melhor. Fazer o bem é absolutamente primário, necessário. Sem ostentação é o ideal para nós, para o nosso crescimento e para auxiliar todos aqueles que assim precisam. Que Deus nos auxilie nessa caminhada, né? Sempre com nossas orações, agradecendo a Ele. Queridos amigos, companheiros de viagem por esse planeta chamado Terra, e é considerado de provas e expiações, mas está sob a governança de Jesus. Daí devemos fazer o bem,
sem ostentação, como o professor Ailton colocou, com muita propriedade. Mas eu gostaria de aduzir também, somando isto, que o Evangelho, como está colocado por São Mateus, está claro, e eu tive o cuidado de dizer que nós fazemos a nossa interpretação, colocando com as nossas palavras, com o nosso conhecimento, com o nosso estudo, porque nós temos vidas, fomos criados pelo Senhor da vida, mas ninguém sabe qual foi o dia que me criaram. Posso ter já 2.000 anos, 3.000, sabemos lá. Então, está colocado, e Jesus veio naquela época e disse que não nos deixaria órfãos, né? Ele falava no aramaico e, portanto, tinha muitas coisas que... O aramaico, na verdade, é uma língua morta, digamos assim, e ela não tinha muito predicados. Nós somos ricos em predicados, nós usamos uma palavra 10 considerações às vezes, né? Então, ele deu essas explicações. Por isso que, na sequência, eles vão explicando. Jesus tendo descido... Aí vamos observar uma questão que eu quero chamar a atenção para vocês e para mim. 2 casos típicos que me ocorreram no pensamento. Um deles, em direção a Jesus falar, que Jesus disse, guardai-vos, eu quero, estás curado. E no mesmo instante a lepra foi curada. Então Jesus disse, guardai-vos de falar disso e de mostrar ao sacerdote. Pode parecer estranho, né? Ou paradoxal, olha aí, são palavras diferentes com o mesmo sentido. Que ele tenha dito para a pessoa e se mostrar ao sacerdote. Vocês já pararam para pensar por que Jesus falou isso? Na interpretação, o Evangelho está claríssimo. Mas, se não é para se exibir, por que vai mostrar para o outro? Eu recebi uma graça. Deus deu uma graça, uma bênção para você. Por quê? E não deu para o outro? Há uma explicação que é válida. Os paracletos, né? Para quem não sabe, paracleto é advogado. O filho da Dona Cristina também é advogado. O filho do João também é advogado. Então é o seguinte, por que foi levar... Ele recomenda que fosse exibir-se para os sacerdotes. Porque naquela época, todos os leprosos, as pessoas perdiam o seu direito de cidadania, perdiam os bens, perdiam tudo. E Jesus recomendava que eles fossem se exibir para poder adquirir a sua cidadania novamente. Porque eles eram leprosos, estavam banidos da sociedade. Tudo bem, querido? Então vocês percebem que nós vamos tendo oportunidade de conversarmos sobre essas questões que estão bem esclarecidas. A outra questão é que me ocorreu hoje pela manhã. A minha filha disse para mim, papai, eu ontem passei no supermercado e eu vi uma moça no caixa tão triste, chorosa, e ela falou para mim que... Por que você está chorando? Porque meu pai morreu, não sei o quê. Claro, quem que não fica condoído quando parte dessa vida para o transcendental, um parente, um filho, um amigo, quem seja, né? Mas ela não pôde conversar mais porque ela estava no caixa e cumprindo os seus deveres e tal. Mas, por felicidade, ela voltou no supermercado hoje para fazer outras compras e a moça estava no corredor. E ela falou para a moça, me emocionou. Falou, filha, eu estou com vontade de dar um abraço em você. Nossa. Ela abraçou e começou a chorar, e a minha filha chorou também. Fazendo bem sem ostentação não é se exibir com dinheiro. Há pessoas, deputados, senadores e outros tantos que de repente falam assim, olha, o doutor fulano tal vai dar tanto para a obra assistencial, mas avisa, ele põe o dedinho assim, mas avisa a secretária para que telefone para propaganda, para rádio, televisão, que o doutor fulano tal vai estar lá. Então, fazer sem ostentação, tem 1 milhão de jeitos de fazer sem ostentação o bem. Nós podemos fazer. Jesus fez isso sem ostentação.
A questão aqui de colocar, como eu estou colocando, foi porque havia uma necessidade. Mas quantos de nós sabemos a história do leproso, que depois de ser curado no lago de Genezaré, foram mais de 10, e só um voltou para agradecer. Então, sim, vocês podem fazer, eu posso fazer. A minha mão esquerda precisa falar para a direita o que fez, o que faz? Não, todos nós, a pessoa fala assim, eu não vou fazer caridade para ninguém, não, porque eu também preciso. Quando você fala em caridade, você já pensa numa cesta básica. Não era cesta básica. Um abraço era tudo que essa moça queria. Uma ajuda para alguém atravessar a rua. Eu agora tenho a bengalinha também. Você não pensa que você está sozinha, não. Hoje eu estou sem ela aqui, está no carro. Não é, João? Mas, às vezes a gente, eu estou com pressa, dá a mão. Vai numa casa de caridade, de repouso, aí os velhinhos começam a contar história, conta, já repetiu umas 200 vezes. Deixa eles repetirem, porque nós vamos diminuir a nossa capacidade e a pessoa vai repetindo por conta da própria envelhecimento natural da pessoa. Então, há 1 milhão de jeitos de fazer caridade, ouvir as pessoas. Vocês não fazem ideia como a gente não gosta de ouvir os outros. A pessoa começa a falar, e você fica só esperando. Depois que ele contou toda a história dele, você fala, e ansioso, porque a gente quer que eles terminem logo para poder falar. Aí, só isso aconteceu, deixa eu contar o meu caso para você. Tem que ouvir os outros. Eu digo isso até porque a minha profissão me ensinou isso. O cliente chegava, começava a conversar, e naquela época, minhas crianças tudo pequenininhas, eu já dava a mão, falava, já entendi, até logo, eu vou resolver o teu problema, viu, Adilson? Não é isso, não. Porque tem pessoas que têm dificuldade para colocar o seu problema. E aprendendo esse modo de vivendo, eu acabei concluindo que depois que o cara falou 1 hora, ele falava 2 minutinhos, era aquele problema jurídico dele. Mas ele precisava desabafar. Quem de nós não precisa desabafar? Então eu gostaria de dizer para vocês, concluindo a minha retórica, que Jesus de Nazaré mandou a gente orar. Olha que coisa bonita, gente. Jesus orando. Mas será que Jesus precisava orar? Não é? Um homem puro, santo, né? Santificado, crístico. Mas essa imagem diz assim, Senhor, me ensina a esperar pelo teu tempo. A gente não gosta de esperar. Eu já pedi, já orei, já fiz. E tem uns que pedem, você vem para... Você vai no centro espírita hoje, boa? Por favor, põe meu nome lá. Aliás, o caderno está aqui. Podem, é caridade, viu? Põe o nome das pessoas que vocês conhecem, que precisam, que não podem vir. Não importa se ele deveria vir. Se ele não pode, põe o nome. Então, me ensina a esperar pelo tempo, o teu tempo, o tempo de Deus. Quantas coisas na vida eu já fiquei maldizendo que, não dá nada certo para mim. Depois eu fui ver, 1 ano, 2 anos, 3 anos depois, que, oh meu Deus, se tivesse dado certo eu tinha me esborrachado. Deus sabe o que é. Quem é pai, mãe aqui, avó, não sabe que uma criança não pode pôr o dedo na tomada. Nós sabemos que não pode. Mas o filho quer pôr, aí a gente dá uns tapinhas, não faz assim não. Não é verdade? Então, Senhor, me ensina a esperar pelo teu tempo. Segura firme na minha mão. O que vocês acham que Jesus fez quando o Sirineu o auxiliou pegando aquela tola pesada? Mais de 70 quilos pesava a cruz de Jesus. E ele estava caído. O Sirineu, um homem forte, me pegou para ajudá-lo. Ele olhou. É uma história muito bonita sobre isso. Ninguém sabe muito sobre a história do Sirineu que ajudou Cristo. Mas foram graças que Jesus olhou para ele e projetou a graça. Mas não é verdade. E a mulher hemorrágica? Tocou nas vestes de Jesus e foi salva. Jesus para naquela multidão e diz assim, quem me tocou? E perguntou logo para Pedro, né? Pedro já tem temperamental.
Quem me tocou? Mas como assim? Ô mestre, como assim quem te tocou? Como é que nós vamos saber, né? Essa turba? A mulher lá atrás gritou, fui eu, mestre. E ele falou, percebi que de mim saiu-se uma graça. Então, vamos esperar o seu tempo, o seu merecimento. Segura firme na minha mão. O Cristo está segurando na mão de cada um de nós aqui, que não se engane a rasa filosofia. Ele não esquece nenhum de nós. Ernesto Renan, há mais de 200 anos, professor hebraico em Paris, chegou a dizer que a criatura humana tinha perdido o endereço da divindade. Eu até me atrevo a fazer uma parafrase dizendo que, na verdade, ainda que tenha acontecido isso, ele não perdeu o endereço de cada um de nós aqui. Nós sabemos, viu, Deus? Ele sabe onde você está. Deus sabe cada um de nós porque Ele é o nosso Criador. Então, vamos assim, aumenta as minhas forças, porque nós somos todos fracos ainda. Quando nós vamos fazer a prece aqui de encerramento, vocês aproveitem e pedir para vocês, para nós. Claro, por que não vamos pedir para nós? Somos fracos, estamos fazendo provas e expiações, vamos fazer isso sim. Peçam para vocês, mas, como diz o Evangelho de hoje, peça para os outros, peça para a família, para os filhos, para os entes queridos, para as pessoas que de repente você meu santo não bate com aquele, peça para ele. Tudo isso nós podemos fazer. Vai pedindo. Pedir e a porta se vos abrirá. Então, me conduz, Senhor, pelo melhor caminho, guiando os meus passos. Quantas vezes, meu Deus, nós estamos tropeçando na vida. Precisa um apoio. Me protege de todo mal. Vamos parar de falar mal dos outros. Deixa lá o nosso presidente da República resolve os problemas dele. Não é comigo, não. Deixa eles. Eles, olha aqui, eu tenho uma mensagem para dar para vocês. Se vocês quiserem depois, cada um é responsável pelas próprias ações. Não é vocês, não sou eu, não. Antoine Saint-Exupéry, na França, diz que tu serás eternamente responsável por tudo que cativas. Eu não vou pagar pelo João, não. Nem para a Aline. A Aline não tem nada para pagar, né, Aline? Todo mundo tem um pouco, né? São intransferíveis as culpas. O que você fizer de errado, você vai resolver você, não sou eu, não. Guiando os meus passos. Me protege de todo mal. Aumenta a minha fé e renova cada dia a minha confiança em ti. Todo mundo fala no capeta, no diabo. Que conversa é essa? Então Deus não tinha o que fazer, fez um capetinha só para atormentá-lo? Gente, por favor, essas mensagens aqui é para vocês levarem de recordação desse momento da ágape de amor. Estava falando em predicado, ágape, para quem não sabe, ou para quem não é festa, significa festa. Nós não estamos falando no hebraico, nós não estamos falando no aramaico, então ágape é festa. É para enriquecer o vocabulário, para deixar que o coração pulse incessantemente. E é assim que nós vamos fazer. Vamos fechar os nossos olhos e agradecer ao Pai Celestial, por intercessão de Jesus, porque ninguém vai ao Pai se não for por Ele, que é o caminho, a verdade e a vida. Uma vez, na presença do Senhor do Universo, vamos dizer, ó Pai, muito obrigado por esta reunião que estamos tendo, iluminando as nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, pelos mentores da casa, os nossos anjos da guarda que estão aqui olhando, zelando por nós, orientando os nossos sentimentos, para que possamos dar de graça aquilo que nós recebemos de graça da Tua potestade, Senhor. Por isso queremos pedir pelos nossos familiares, pelos amigos, pelos governadores, pelos presidentes da República, para que se pare também com essa guerra, porque eles também têm a responsabilidade e obrigação de zelar pela saúde pública, de zelar, Senhor, pela educação, pela segurança, por todos, Senhor, os nossos irmãos que estão presos nos ergástulos do coração, quando não
na prisão física, queremos pedir por todos, Senhor, que vão devagar e lentamente, galgando os degraus para chegar aos paros celestiais, mas pegando nas mãos de Jesus, para que possamos estar seguros, vencendo as batalhas que as provas da vida nos concedem. Ao sairmos desta casa, Senhor, que o nosso coração leve o suave perfume de Jesus, a essência de nardo, para que todos que cruzarem no nosso caminho sintam esta fragrância de que nós estamos protegidos agora e para sempre. Sê conosco, Mestre, agora e por toda a eternidade.
nome de Jesus.